Oi, Shalom. Nós temos algumas perguntas com relação ao assunto resiliência. E talvez essa pergunta seja muito útil e seja até uma pergunta que você faz. Então eu quero conversar, compartilhar, responder. E eu quero já dizer aqui de antemão, essa é a minha resposta que eu vou dar a essas perguntas aqui. Não é a única resposta. Você pode encontrar outras respostas, sim. Mas é a resposta que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nesse momento. A primeira pergunta que nós temos é o seguinte: o que faz de mim uma pessoa resiliente? O que faz de mim e de você termos essa característica de superação, de vencer, de não desistir? É termos maturidade, é termos equilíbrio, é olharmos para Deus como nosso Pai, como aquele que está presente conosco todos os instantes da nossa vida, todos os dias, sabendo que Ele é quem nos fortalece. Mas tem uma coisa muito interessante. Para a gente ser resiliente, um dos primeiros pontos que precisa acontecer é descobrir qual é o nosso propósito de vida. Para que nós nascemos? Por que estamos vivendo aqui nessa terra? Por que eu estou vivendo neste local, nesse espaço geográfico e nesse tempo, neste ano, nesta era? Você já sabe qual é o seu propósito de vida? Quando descobrirmos a nossa missão para a qual fomos criados, então nós vamos estar preparados para sermos resilientes. Isso não acontece assim. E pode ser que você já tenha vivido muitas situações traumáticas, muitas situações de dificuldade, de crise da sua vida, mas que você conseguiu superar, ou que de repente você vive presa ainda, ou preso ainda a essas situações. Mas você consegue ser resiliente se você decidir. Então, o que faz de você uma pessoa resiliente? Saber o seu propósito de vida, procurar a maturidade, procurar o equilíbrio, procurar estar emocionalmente controlado. Não ter uma vida descompensada, uma vida desestruturada, mas ter as suas emoções sob controle. Então você vai estar pronto para viver a superação e a resiliência. A segunda pergunta diz assim: como lidar com as críticas quando está se buscando esta resiliência e superação? Tá bem, você está lutando com todas as suas forças para ser resiliente, para superar aquele trauma, para superar aquela dificuldade. E aí vem um monte de vozes ao seu redor, te criticando, te jogando pedras. Aí você vai filtrar o que você valoriza e o que você não valoriza. Pessoas que são emocionalmente saudáveis têm essa capacidade e essa consciência de saber o que você vai ouvir, que vozes você vai ouvir. Então você vai entender quando uma palavra que é dirigida a você é um feedback que você pode utilizar para o seu bem, e quando é uma crítica que só vai ser só destrutiva para você. Olhe para Jesus. Jesus, perfeito como ele era, ainda teve muitas críticas. E nem ele conseguiu agradar todo mundo. Então, sossegue, que nem eu nem você vamos conseguir agradar a todos. Alguém vai criticar, mas aí nós precisamos ter equilíbrio, nós precisamos ter domínio próprio para conseguir passar por essas críticas sem que elas nos atinjam de uma maneira desastrosa, de uma maneira danosa, de uma maneira que nos prejudique, de uma maneira que nos paralise. Então, para vencer, para lidar com essas críticas, é saber a quem você precisa dar valor. Você não precisa se justificar para todo mundo, você não precisa dar respostas para todo mundo. E aqui eu vou dar um exemplo bem simples, que você vai entender perfeitamente. Alguém te mandou uma mensagem no WhatsApp, tá? E o seu WhatsApp, ele tem aqueles dois sinalizadores de que a mensagem foi enviada, recebida, ficou azulzinha, significa que você leu a mensagem. Tá, alguém te enviou uma mensagem, você leu. Como você se sente?
sente na obrigação de responder aquela pessoa assim de imediato? Pensando, e aí, se eu não responder, o que a pessoa vai pensar de mim? É assim que você pensa? Isso demonstra que ainda não estamos maduros o suficiente para encarar esta vida como deveria ser encarada. Eu posso ler uma mensagem e vou responder a hora que eu puder, a hora que eu quiser. Mas e se a outra pessoa ficar magoada comigo? Poxa, o outro está sendo imaturo. Amém, que a Bíblia diz que no que depender de nós precisamos ter paz com todos. Mas existe um limite para isso. E nós precisamos ter um autoconhecimento e uma autoestima e o nosso próprio conceito, o nosso autoconceito, aquilo que nós somos por nós mesmos, que eu sou por eu mesma, quem sou eu por eu mesma. Isso precisa estar bem firmado, bem estabelecido aqui na nossa mente, para que a gente não se sinta prejudicado pelo outro por não ter respondido uma simples mensagem no WhatsApp. Então, saber lidar com as pessoas, e aí entra crítica, entra também os relacionamentos, entra como nós nos relacionamos, como nós nos comportamos entre as pessoas, entre a sociedade. Tudo isso vai demonstrar o nosso grau de maturidade, o nosso grau de preparo para viver nesse mundo de uma forma saudável, de uma forma coerente, que nos faça ser resilientes. A próxima pergunta é a seguinte: ter resiliência tem a ver com a personalidade de cada um? E aqui eu não vou entrar no detalhe do que é personalidade, mas eu vou olhar para a personalidade de um modo simples de dizer, como sendo o seu jeito de ser, o conjunto das suas características pessoais, a maneira como você se comporta. De certa maneira, isso não quer dizer que é regra, mas de certa maneira a resiliência vai se manifestar em cada pessoa de acordo sim com o seu jeito de ser. Se eu tenho um temperamento colérico, um temperamento sanguíneo, que é mais explosivo, então a resiliência vai se manifestar de uma maneira e talvez até mais rápido. Por quê? Porque eu não vou demorar muito para fazer escolhas, para tomar decisões, né? É mais no ímpeto, é mais vamos fazer já, é pro agora. Então a resiliência também vai acontecer, ou acontece muito bem, ou ela acontece de uma forma desastrosa a não chegar, por causa das atitudes e das escolhas também mais rápidas. Agora você olha para aquele que é mais tranquilo, mais sossegado, né? Um fleumático, um melancólico, que demora, que pensa, que tudo tem que ser planejado, nos mínimos detalhes. Então, a resiliência pode demorar um pouco mais para chegar, mas só que quando ela chegar, ela vai ser também verdadeira. Então, pode acontecer de maneiras diferentes, de acordo com o seu jeito de ser, com a sua personalidade ou o seu temperamento. A próxima pergunta é como ressignificar algo que ainda está no meu coração e que ainda me machuca. Quer dizer, uma mágoa, um trauma, algo que aconteceu na história de vida e que ficou como uma ferida aberta. Falar em ressignificar é falar de cura interior, de cura da alma, de cura nas emoções. Nós só vamos conseguir ressignificar quando nós entendemos a importância de buscar essa cura para a nossa alma. Quando a gente sente uma dor física, para onde a gente vai? Para o médico, e eu quero um remédio, esse remédio tem que dar certo e tem que sarar a minha dor. Mas quando a gente sente algo doendo lá dentro do coração, como foi feito nessa pergunta, a gente segura. E às vezes a gente não quer tocar naquele assunto e nem quer pedir ajuda. Então, o que eu digo? Se você tem algo no seu coração que ainda dói, algo traumático que aconteceu na sua história de vida, confie que Deus é aquele que pode transformar e fazer o milagre. Sim, Deus pode fazer esse milagre na sua vida. Mas Ele deixou profissionais habilitados aqui nesta terra, que poderão te ajudar. Então, peça ajuda de alguém especializado que vai poder te ajudar, de um profissional da área de psicologia. Peça ajuda para alguém que está do seu lado e pode te acolher e pode te auxiliar a ressignificar essa história. Quando que
você vai entender que a cura aconteceu? As lembranças do passado vão ser apagadas? Não, elas não vão ser apagadas, mas você vai lembrar e não vai sentir dor. Aquilo não vai mais doer dentro de você e dentro da sua alma. Então, a cura aconteceu naquele trauma que você viveu no seu passado. Entenda que Deus nos fez completos como corpo, alma e espírito. E Ele deseja que corpo, alma e espírito permaneçam íntegros para o dia da sua vinda. Então o Senhor tem para nós uma vida abundante, sim, no corpo, na alma e no espírito. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha muita resiliência em todos os seus dias para desfrutar das bênçãos que Ele tem para nós neste tempo, nas nossas vidas. Deus abençoe.